da terceirização. O que saber sobre esse assunto tão polêmico? E é sobre isso o nosso papo de hoje no Espaço Empresarial, programa gravado às terças-feiras no Mara Turismo Hotel, dia em que é servido amplo buffet japonês dos deuses, com o propósito de falarmos sobre assuntos do setor empresarial, mas que refletem no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a lei da terceirização, assunto bem discutido e que está em tramitação no Congresso Nacional. Nosso convidado para este bate-papo não poderia ser melhor, o juiz do trabalho de Catalão, Dr. Armando Bianchi. Doutor Armando, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal, no canal 17 da Ina Telecom. Eu que agradeço a oportunidade de poder tratar de assunto de tamanha importância para os seus telespectadores. E esse nosso assunto hoje, doutor, é a gente vai tentar desmistificar, explicar bem detalhadamente a lei da terceirização. Um assunto bem atual, que vem gerando polêmica, não deixa de gerar. Sim. E vamos tentar desatar, e talvez o principal nó dessa lei da terceirização, que é a atividade fim. Sim. Podemos começar por isso. O que é atividade fim? Bom, dentro de uma empresa? Bom, Cristina, o conceito de atividade fim, atividade meio, realmente é o grande nó de todo esse projeto de lei para regulamentar a terceirização no país. Atividade fim é toda a atividade desenvolvida por um empregado relativa à produção do objeto principal da empresa. Teoricamente talvez seja um pouco difícil de entender. É melhor na prática, exemplos práticos. O que seria a atividade fim de um banco? Atividade fim de uma empresa bancária. Atividade fim de um banco, evidentemente, que é trabalhar com os vários aspectos da questão financeira. Concessão de empréstimo, recebimento de contas, saque de dinheiro, autenticações de cartão de crédito. Quem que faz isso normalmente? Um caixa, um assistente de caixa, um tesoureiro, um gerente de contas para acompanhar a conta de cada cliente. Essa é a atividade fim de um banco. Então, essa que é a atividade que hoje se pretende, através desse projeto de lei, liberar para ser terceirizada. O que seria, então, a atividade meio do banco? A atividade meio do banco seria, por exemplo, a moça que serve o cafezinho para o gerente, a moça que faz a faxina da agência bancária, a moça que atende telefonemas da agência bancária, o segurança da agência bancária. Por que isso é atividade meio? Porque ela não está inserida no objeto principal da empresa. Ela não faz parte da folha de pagamento da empresa. Isso. Por exemplo, são muitos os exemplos. Por exemplo, dentro de um supermercado, o que é atividade fim? Atividade fim é a pessoa que repõe mercadorias, é a caixa do supermercado, é o gerente do supermercado. Essas atividades que fazem parte, que colaboram de alguma forma para o atingimento da meta principal do empreendimento. Falei, a moça que serve café dentro do supermercado, ou que limpa, ela está inserida nesse ambiente para a consecução do objeto empresarial? Não está. Então, por isso que a jurisprudência criou esse conceito de atividade fim e atividade meio. O conceito de atividade fim e atividade meio no Brasil, ele foi criado pela jurisprudência, especialmente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não tem nenhuma lei no país que diga o que é atividade fim e atividade meio. Foram termos criados pela jurisprudência. Talvez esse seja o grande desafio, o grande nó que está criando, justamente por ser a primeira vez que se fala no país. Sim, como a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela criou esse conceito de atividade fim e atividade meio e proibiu jurisprudencialmente, não legalmente, repita-se, a terceirização da atividade fim. Então, houve assim, as pessoas em geral, os advogados, os juízes, os operadores de direito, os empresários, todos se habituaram mais ou menos com esse modelo criado pela Justiça do Trabalho, de forma que hoje, ao se falar em terceirização de atividade fim, existe até um certo preconceito. Por que preconceito? Porque estamos habituados com uma definição, uma classificação de atividade fim e atividade meio, criada pela jurisprudência há muito tempo, já é uma jurisprudência bem antiga. Pois é, por que esse projeto está criando medo? Eu usaria o termo medo. Sim. Por que está criando tanta polêmica, doutor? As relações de trabalho, por regular relações entre o capital e o trabalho, elas historicamente são conflituosas, né? Então, toda vez que se tenta mexer na legislação do trabalho,
para favorecer ora empregados, ora empregadores, o embate entre empregados e empregadores é praticamente inevitável. Nós ainda não estamos no estágio socioeconômico de superar aquela velha cultura. Isso, aquele velho conflito de classes, né? Aquela velha contradição identificada por Marx no princípio básico do capitalismo. Toda vez que se tenta mexer na legislação trabalhista, existe essa celeuma. Isso é natural. Assim, o que se tem que saber é exatamente a profundidade desses conceitos, vamos dizer assim, sem preconceito, mas também sem se descurar da importância e da amplitude que esse projeto de lei pretende. O que ele pretende regular. Né? E não deixar desguarnecida ou desprovida ou o empregado ou o empregador, que eu acho que é o grande também. Isso. A Constituição Federal, ela estabelece que a ordem econômica é fundada em dois pilares, que é a liberdade do capitalista, a propriedade e a liberdade do capitalista e a proteção ao trabalho. Então, nenhum dos dois pode ser privilegiado e nem descuidado. Não é que evidentemente que a questão ideológica na política ela é pesada, ela é muito forte. Então existem momentos históricos que se favorece um pouco mais o capital e momentos históricos que se favorece um pouco mais o trabalho. Então é daí a grande dificuldade, né? Você tem que encontrar um termo razoável, se é que isso é possível, para você conferir maior liberdade ao capitalista para ele fazer a atividade econômica andar com toda a liberdade possível, sem do outro lado se descuidar da proteção ao trabalho. Porque isso não é por vontade de A ou B ou de ideologia A ou B. Isso é por imposição constitucional. A Constituição da República prevê isso. Então, como que os legisladores vão fazer esse equilíbrio, né? Essa ponderação é muito complexa, porque o Congresso Nacional está sujeito a forças de várias ordens de natureza política, né? E é um projeto que eu imagino que não pode ser contaminado. Sim, o ideal Pelo menos não deveria. Isso. O ideal é que fosse tratada a matéria do ponto de vista técnico, exclusivamente. Mas possível, doutor? Eu acho que não. No momento histórico que vivemos, não é possível, porque uma discussão dessa natureza está sob o influxo dessa máxima, dessa contradição do capitalista. Assim, nós ainda estamos num momento histórico que, em geral, existem honrosas exceções, mas em geral se pensa assim, o que é bom para empregado não é bom para empregador e vice-versa. É o velho conflito. Isso, e evidentemente que isso não é verdade, ou pelo menos não deveria ser, porque senão não vamos superar os conceitos do sistema econômico desde Marx, né? Desde Marx que se entende dessa forma, né? Então hoje eu penso que o futuro desse projeto, atualmente ele está no Senado, já foi aprovado na Câmara, é tentar aprofundar um pouquinho a discussão, porque precisa de alguns aprimoramentos, o projeto aprovado na Câmara, mas assim que eles consigam um entendimento razoável de liberdade para o capitalista e ao mesmo tempo proteção ao empregado. De certa forma, a base do projeto é isso. Ela garante grande liberdade ao empresário, ao capitalista, mas ela traz novidades importantíssimas de proteção ao empregado também. Por exemplo? De proteção ao empregado? Sim. Por exemplo, a responsabilidade solidária do tomador do serviço. O que é isso? A empresa que terceiriza. Por exemplo, uma grande mineradora, uma montadora de Catalão, precisa terceirizar algumas de suas atividades. Atualmente, pelo nosso modelo, ela é responsável apenas subsidiariamente. Pela lei, ela vai ser responsável solidariamente. Isso significa o quê? Uma garantia muito maior ao empregado do que ele tinha antes, com o modelo jurisprudencial. É uma garantia de recebimento do seu crédito muito maior, evidentemente perante a justiça, né? Seria o empregado terceirizado ter as mesmas garantias que o funcionário efetivo? Traduzindo? Olha, os direitos, não vai haver mudança de nenhum direito previsto na legislação brasileira, com o projeto de terceirização. Então, cada empregado vai ter os seus direitos legalmente previstos, os seus direitos previstos no contrato de trabalho com o seu empregador e nas convenções e acordos coletivos do respectivo sindicato, né? Da respectiva área de atuação do seu sindicato e do sindicato patronal. O que acontece aí é simplesmente você atribuir, pelo projeto de lei, uma responsabilidade do tomador do serviço, no caso de quem contratou a empresa terceirizada, uma responsabilização maior do que ela tem hoje.
que ela tem hoje. Agora, qual que é o principal ponto que se diz, né? Se diz por aí, assim, quem é contra o projeto, que, vamos dizer assim, que prejudica empregados, ou poderia prejudicá-los, seria a possibilidade de terceirizar a atividade fim. Esse é o grande embaraço perante grande parcela do sindicalismo, né, de intelectuais da área do direito do trabalho, de alguns intelectuais da área da esquerda. Né? Por que se pensa isso? Se pensa isso porque ao longo do tempo, os empregados de grandes empresas, mineradoras, bancos, montadoras, eles conseguem um patamar remuneratório muito superior ao que se tinha no início ou ao que se tem na média. E aí qual que é o medo que se tem? O medo que se tem é que essas empresas, ao poderem terceirizar a sua atividade fim, dispensem todos esses empregados e vão na esquina contratar uma empresa terceirizada para oferecer empregados da mesma especialização por um preço menor. Então esse que é o grande temor. Por isso que se diz precarização das relações de trabalho. Quando se diz precarização das relações de trabalho, basicamente está querendo dizer isso. O risco do tomador do serviço, da grande empresa, dispensar seus empregados, do banco dispensar todos os seus caixas, que ganham, vamos dizer, 3, 4 mil reais por mês, contratar uma terceirizada para colocar caixa no lugar ganhando 1.500 por mês. Esse aqui é o medo, é o grande medo. Esse é o medo, também é uma grande preocupação. Isso é possível na atual legislação? Terceirizar a atividade fim? Sim, essa questão, por exemplo, eu deixo de ter o meu funcionário em atividade fim, terceirizo pela metade do preço. Há como regulamentar isso para que isso não ocorra? Pelo projeto atual, é o seguinte, o projeto libera a terceirização da atividade fim. O projeto não diz, e precisa correção nesse aspecto, se é toda a atividade fim ou parte dela que vai ser terceirizada. Então, se continuar do jeito que está, a Justiça vai ter que criar de novo o delimitador. Falar quanto da atividade fim que pode terceirizar, porque a lei não diz. A lei diz só parcela da atividade fim. Então, hoje, o projeto aprovado, do jeito que ele está, acabou de chegar no Senado, da forma que ele foi aprovado na Câmara, o que vai acontecer? A empresa, se quiser terceirizar parte da sua atividade, vamos dizer uma grande mineradora ou uma grande montadora, eu vou terceirizar o setor de solda. Ela pode sim dispensar todos os seus empregados daquele setor e contratar uma empresa terceirizada para oferecer aquele serviço. Hoje ela pode? Hoje ela pode, com o projeto de lei, do jeito que ele está. Se ela fizer isso, vai diminuir o salário dos empregados? Pode isso vir a ocorrer. A gente não pode fazer previsão nesse sentido, porque a gente não sabe como que essas relações se aprimorarão na prática. Às vezes pode vir a ocorrer o contrário no futuro, mas teme-se muito por isso, que em razão de um desemprego que, embora muito pequeno hoje, existe, que se consiga, através de uma terceirizada, empregados que aceitem receber menos do que os titulares dos postos originários, né? Agora, é uma previsão assim que vamos dizer assim, é um chute você no escuro dizer taxativamente que isso vai ocorrer. Pode ser que não. Olha o exemplo, por exemplo, que ocorreu com os condomínios. Os condomínios, há muitos anos atrás, tinham seus empregados, porteiros, faxineiros. De uns 15 anos para cá, veio a moda da terceirização da portaria, do serviço de limpeza. O que está ocorrendo agora? Os condomínios estão voltando a contratar porque o serviço terceirizado está mais caro do que o serviço deles. Porque às vezes os empregados se mobilizam através de sindicatos, de centrais sindicais, e conseguem condições de trabalho, salário, vantagens muito maiores do que a categoria anterior tinha. Então pode vir a ocorrer até isso no futuro, não tem como prever. Isso vai depender muito do movimento econômico, do nível de empregabilidade, né? Vai depender da discussão no Senado e na Câmara também. Na Câmara está aprovado dessa forma. O Senado ainda não sinalizou mudanças. O Senado pode mudar isso, mas a gente tem ouvido declarações, inclusive do próprio presidente do Senado Federal, que o projeto vai andar um pouco mais lentamente no Senado e que certamente receberá alguns ajustes. Existem ajustes técnicos que o projeto precisa receber, sem entrar no mérito dessa questão ideológica. Por exemplo, limitar a terceirização da atividade fim. Quantos por cento da atividade fim é possível? É tudo? Não é tudo? É 10? É 50? O governo federal tem essa ideia de tentar fazer passar no Senado uma limitação percentual. Tem que estabelecer o percentual. Não interessa se vai ser 1 ou 100%. Precisa estabelecer para efeito de
de adequação do julgamento, porque senão a Justiça do Trabalho vai ter de novo que, sem lei para definir a matéria, criar outra jurisprudência, que é o problema que está ocorrendo hoje, né? A gente trabalha com terceirização só com jurisprudência, não tem lei. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos tentar tirar aí do Dr. Armando, juiz de trabalho de Catalão, alguma coisa a mais sobre esse projeto tão polêmico e saber aí dele essas questões das duas principais centrais sindicais no país, a CUT de um lado e a Força Sindical do outro. Já já a gente volta. Voltamos com o Espaço Empresarial. Hoje nosso convidado especial, juiz do trabalho de Catalão, Dr. Armando Bianchi, aqui falando conosco sobre esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, já passou pela Câmara e agora está no Senado, sobre a lei da terceirização. Sim. Doutor Armando, a gente conversava no bloco anterior sobre a responsabilidade solidária que está no projeto e a subsidiária que é vigente hoje, né? Até sim, então. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse mais sobre essa diferença, o que pega nesse aspecto. Bom, realmente isso é um assunto de grande importância para a terceirização. O modelo atual vigente, que é o modelo criado jurisprudencialmente pelo Tribunal Superior do Trabalho, ele impõe ao tomador do serviço, ou seja, a empresa que terceiriza a sua atividade, a responsabilidade subsidiária apenas. O que é a responsabilidade subsidiária na prática? Se o empregado de uma terceirizada deixa de receber seus direitos trabalhistas do seu empregador, ele vai cobrar na Justiça do Trabalho. Ele tem que cobrar primeiro da sua empregadora, da prestadora de serviço. Da primeira ali. No caso, da primeira da fila. Apenas no caso dessa empresa não pagar, ficar inadimplente ou por qualquer motivo não pagar esses direitos trabalhistas do empregado, é que ele tem o direito de executar então, de cobrar então da segunda, que é a tomadora do serviço, a empresa que terceirizou. Agora, isso é um processo muito longo, não é não, doutor? Sim. A gente corre esse risco, o trabalhador principalmente? Na verdade, assim, lá no final da cadeia do processo, a responsabilidade solidária e subsidiária, ela garante o mesmo direito ao trabalhador. A grande diferença, que é um grande avanço do projeto atual, é que o projeto, ao estabelecer a responsabilidade solidária, ele não obriga o empregado a cobrar primeiro da sua empregadora, da prestadora. O empregado vai ter a faculdade de cobrar direto do tomador do serviço, ou seja, da empresa que terceiriza. Atualmente, as empresas grandes que terceirizam suas atividades, elas ganham um tempo imenso no processo judicial com essa natureza da responsabilidade subsidiária, porque primeiro o processo tem que percorrer todo um caminho atrás da empresa de terceirização, da empresa terceirizada. No caso de não receber dela, aí o processo se volta contra a tomadora, a empresa que terceirizou a atividade. Então agora o projeto seria encurtar esse caminho? Com certeza. Então, uma grande vantagem que eu vejo no projeto atual é essa. O trabalhador nesse aspecto vai ser ganhando. Ele vai ganhar o quê? Não é garantia de recebimento. Porque se você tem um tomador, geralmente são empresas de grande capital, empresas que tem muita solvabilidade, ele vai receber lá no final. Só que é um final muito longínquo. Pela responsabilidade solidária, especialmente prevista em lei, sem jurisprudência, ele vai receber muito mais rápido. Porque a responsabilidade subsidiária permite uma série de recursos das empresas que terceirizam suas atividades até os tribunais superiores em Brasília. Se com a matéria disciplinada por lei federal, abrindo a possibilidade da responsabilidade solidária, esses processos não mais chegarão aos tribunais superiores, serão resolvidos num espaço de tempo muito menor para o empregado. Encurtaria. Menos jurisprudência? Sim, hoje a discussão jurisprudencial é muito grande, então por isso que os processos vão até o TST e eventualmente até o STF, e tem processo no STF atualmente. Aliás, é por isso que esse projeto ganhou tanta celeridade nos últimos dias, porque o Supremo está em vias de decidir essa matéria jurisprudencialmente. Então o processo pode chegar teoricamente até o STF. Agora, se a lei, ou seja, se o trabalhador aqui em Catalão entra aqui na vara do trabalho, eu vou dar a sentença, reconhecendo ou não. Quem não se conformar vai ao TRT, quem não se conformar em Goiânia, quem não se conformar vai ao TST em Brasília, e se não se conformar ainda pode ir até o STF em Brasília. Isso é o que acontece hoje. Hoje, o modelo novo da lei
previsto em lei federal a responsabilidade solidária, o último grau de recurso vai ser o TRT em Goiânia. Matéria que tem previsão expressa em lei federal não vai ao TST. Não vai ao TST. Talvez essa seja uma grande vantagem. Então, não, com certeza. Um grande benefício para o trabalhador. Com certeza, esse aí é um grande benefício para o trabalhador. Então, o projeto, toda a matéria na área do direito do trabalho, ela é assim. Ela é feita de ganhos e perdas para empregados e empregadores. Não tem como se beneficiar exclusivamente de uma classe. Salvo em épocas de regime de exceção, né? Dentro do processo democrático, é praticamente impossível você fazer um projeto beneficiar apenas empregados ou apenas empregadores. Então, o empregado ganha de um lado, o empregador ganha de outro. É mais ou menos isso daí. Esse é o conserto das casas legislativas em Brasília para tentar sancionar e fazer vigorar esse projeto de lei, essa lei, transformá-lo em lei. Né? Lei. Doutor Armando, esse projeto nasceu há 11 anos. Né? E de lá para cá, lógico, muita mudança, muitas transformações no país. Na sua opinião, é possível falar que esse projeto acompanhou aí essa evolução toda do país nesses 11 anos? Sim, eu acho que não só no país, como na economia globalizada mundial. Assim, hoje, com a economia globalizada da forma que está, competitividade entre as nações e entre os setores ao extremo dentro do sistema, é impossível não se pensar em aprimoramento da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária, de todas, porque todas as legislações estão sujeitas ao aprimoramento, porque elas devem refletir necessariamente a vida dos cidadãos, dos súditos que se pretende regular. Né? Então hoje eu penso, primeiro, que o Brasil precisa, evidentemente, de uma lei para regular a terceirização. Então, nisso daí a gente já está ganhando. Precisa de uma lei para garantir segurança jurídica a trabalhadores, a empregadores e até a justiça. Até nós, justiça, precisamos dessa lei para poder garantir certeza nos pronunciamentos. Esse é o primeiro ponto. Então, só o fato de se ter essa ideia, né, essa iniciativa de fazer andar esse projeto, já é um ganho. Segundo, tentar aprimorar o sistema, essas relações, para que não necessariamente, no futuro, quem sabe um dia, não necessariamente o capital esteja contra o trabalho, porque esse é o objetivo final, né? Então, acho que esse processo de regular a terceirização, isso é um capítulo dessa tentativa de aproximar o capital do trabalho. Esse projeto oferece grandes vantagens ao empreendedor, mas ele também oferece grandes vantagens ao empregado. Agora, dizer para você, Cristina, qual que tem a maior vantagem, isso só o tempo vai dizer. Só as relações econômicas, relações entre patrão e empregado. Essa evolução. Isso, né? A evolução natural desse quadro, né, os atores sociais trabalhando em cima disso daí, é que daqui 5, 10 ou talvez 20 anos nós vamos dizer com certeza para você, ganhou mais empregador, ganhou mais empregado. Pode ser que o que se diz hoje, que o empregador vai ganhar mais, pode ser que não se confirme. Pode ser que o empregado venha ganhar mais. Tem que aguardar, não tem como fazer esse tipo de previsão. Agora, que tem vantagens para os dois lados, com certeza tem. Na sua opinião, doutor, as principais vantagens dessa lei? A principal vantagem dessa lei, essa é mesmo a maior, especialmente para mim que sou juiz. Tem uma lei para regular uma matéria que até hoje não tinha. Qual que é a grande reclamação? Durante 20 anos cada juiz julgava de um jeito, e isso é verdade. Hoje já não mais ocorre isso, há alguns anos a jurisprudência está pacificada. Mas mesmo assim, a gente não tem essa segurança, porque nós sempre pensamos que essa matéria que está pacificada até o TST, que ela pode vir a sofrer modificação no STF. E se isso ocorresse, aí uma jurisprudência de 10, 15, 20 anos estaria perdida. Então 10 ou 15 ou 20 anos de trabalho, da Justiça do Trabalho, poderia estar perdido se o STF mudasse esse enfoque. Então essa é a primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem que eu vejo nesse projeto, e aí evidentemente direcionada aos empregadores, ao empreendedor, ao empresariado. Ela desamarra o empresariado. Ela abre a possibilidade do empresário se concentrar naquelas atividades dentro do seu empreendimento que ele considera realmente essenciais. Então não vai ser o juiz que vai dizer para ele, essa atividade é fim, essa é meio. Não, é o próprio empresário que vai dizer. Você vai regulamentar isso aí. Ele, o empresário, é que vai ter a autonomia, a liberdade legalmente conferida de dizer, eu é que digo na minha empresa o que é essencial, o que não é.
Então, essa é uma grande vantagem para o empresariado, porque o empresariado brasileiro reclama muito de falta de liberdade, né? Assim, nós temos uma legislação muito rígida, né? Especialmente na área trabalhista, né? Então, ele vai passar a ter essa liberdade. Qual que é a grande vantagem para o empregado? A grande vantagem. Tem outras também, tanto para o empresário quanto para o empregado, mas a grande para o empregado. A responsabilidade solidária do tomador do serviço. O que isso significa para o empregado na prática? É a garantia de que o empregado vai receber o seu crédito trabalhista, seja do seu empregador, a empresa terceirizada, seja do seu tomador, a empresa que terceirizou as atividades. Essa, para dizer apenas duas vantagens, uma de cada lado, eu diria essas duas. Mas o senhor não disse no bloco anterior que seria a regulamentação do número X de vagas a ser terceirizada? Talvez esse seria um desafio. Isso. Como é que fica? Talvez, Cristina, talvez o Senado venha a limitar isso. Talvez o Senado venha dizer, é toda a atividade fim que pode ser terceirizada. Ou então venha dizer, não, é apenas 10%, ou 50%, ou 70%. Essa lacuna é preciso. Essa lacuna na lei, ela é preciso que se resolva. Não é preciso limitar a opção política do Senado Federal. Então, dentro da liberdade política dos senadores, eles avaliarão. Se o certo é limitar, essa é uma posição mais ou menos consensual entre os especialistas da Justiça do Trabalho, especialistas. Não é posição institucional da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, como órgão do judiciário, não tem posição institucional. A Justiça do Trabalho compete julgar só julgar. O que a Câmara e o Senado aprovar e a presidente sancionar, o juiz julga isso. Não interessa a posição dele como indivíduo, como cidadão, né? Então, mas estabelecer na lei se é toda a atividade fim ou se é apenas uma parcela da atividade fim, porque atualmente o projeto aprovado na Câmara não prevê isso, e isso é essencial para evitar outra briga jurisprudencial de talvez 10, 20. Porque se a lei fica do jeito que está, o TST ele tem essa liberdade, o juiz vai dizer isso, o juiz de primeiro grau, de segundo ou o ministro do TST. Ele pode limitar a cabeça de juiz, a gente não. Isso é verdade. Ele pode limitar o percentual, ele pode chegar e falar, não, é só 30% da atividade fim. Tem empresas que ficarão satisfeitas com esses 30%, outras não. Outras que trabalham com altíssima tecnologia, precisam se concentrar mais na produção e no aprimoramento da sua tecnologia e menos no trabalho braçal. Então tem empresas... Talvez a de tecnologia seja uma das empresas que mais terceirizarão. Tem empresas que precisam de um horizonte muito maior de terceirização. Eu penso que o Senado precisaria regulamentar isso expressamente na lei. Essa é uma correção da lei que tem que ser feita. Agora, essa lei está sendo discutida por especialistas mesmo? Olha, é muito complicado. É uma coisa a gente falar, né, que está sendo discutido por especialistas, por juízes, pelos envolvidos, né, no caso, e também politicamente. Esse projeto está sendo discutido pelos especialistas? Olha, pelo menos... Como ele chegou na Câmara, isso, eu acho que sim, porque são muitas forças que atuam no Legislativo Federal, né? Então, desde do início desse projeto, que é do deputado Sandro Mabel, de 2004, então acho que desde aquela época tem se tentado conceber um modelo que atenda minimamente às exigências do empresariado e dos empregados. Creio que sim, né? Eu tenho visto na mídia a opinião de especialistas de várias áreas. Agora, você vai dizer, está sendo discutido por especialistas? Tá, mas o problema é que cada especialista tem sua área. Então, a opinião do economista... E o projeto vai ser aprovado por políticos. A opinião do economista, normalmente, é diferente, por exemplo, de um especialista da área jurídica, nesse assunto. Então, ao Senado e à Câmara, compete o quê? Compete equilibrar essa posição de especialistas. Agora, que especialistas opinaram nesse projeto? Opinaram muitos e de grande lastro intelectual. Quer dizer, o Congresso está aberto a isso aí? Com certeza. O projeto vai tramitar no Senado. O próprio presidente do Senado tem dado declarações nesse sentido, de que o projeto no Senado vai andar um pouco mais lentamente do que na Câmara. Doutor, nós falamos, inclusive, anunciando o segundo bloco, por que essa polêmica tão grande entre os principais sindicatos, ou as frentes sindicais do país, CUT e Força Sindical? O que está pegando?
Olha, isso nos remete à nossa discussão inicial. Toda matéria relativa ao direito do trabalho, quando vai se mexer em legislação trabalhista, ela provoca essa celeuma. De um lado, aqueles que veem o lado bom, apesar da lei favorecer o empregador. Do outro lado, os que veem o lado ruim, apesar da lei favorecer o empregado. Então é natural que CUT, que tem uma vinculação ideológica de uma matiz, pensar de uma forma, e dos trabalhadores. Isso, e a força sindical, que tem uma matriz ideológica diferente, pensar o contrário. Por quê? Porque a ideia da CUT e de quem está a ela vinculado é que o projeto vai prejudicar muito os empregados pela terceirização da atividade fim. E a ideia da central sindical é basicamente que ela acha uma grande vantagem a matéria ser regulada expressamente por lei e os direitos ali previstos sejam garantidos aos empregados terceirizados. É mais ou menos isso daí. Tem um elemento ideológico muito grande nessa discussão. Certamente tem. Agora, eu não digo a você quem que está certo e quem que está errado. Depende da visão política de mundo, né? Cada pessoa tem sua visão política. Então é basicamente isso. Tem muitas desvantagens na visão do senhor esse projeto de lei? Olha, falando não como juiz agora, porque eu como juiz vou só julgar o que estiver na lei, seja de um jeito ou seja do outro. Falando como cidadão comum, eu penso o seguinte, eu penso que o empregador, o empreendedor, ele tem que ter ampla liberdade dentro do nosso sistema que é capitalista. Isso está garantido na Constituição Federal. Agora, o empregado tem que ter seus direitos protegidos também, está garantido na Constituição Federal. Então, como que eu penso que isso é possível de ser regulamentado legalmente? Conceder ampla liberdade ao empregador para terceirizar e responsabilizar quem quer terceirizar pelos direitos do empregado, sem supressão de direito. Se os direitos já estão previstos na nossa ordem jurídica e se tem alguém que vai responder por eles, eu penso que, em princípio, o direito básico do empregado está garantido. Agora, lá no futuro, nós vamos sentar novamente e vamos avaliar se essa terceirização, dessa forma ampla, foi boa, será boa ou será ruim. Ok, doutor, infelizmente nosso programa chegou ao fim, nosso espaço empresarial termina aqui. Gostaria muito de agradecer ao senhor, juiz do trabalho de Catalão, doutor Armando Bianchi. Muito obrigada, muito esclarecedora a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Agora a gente espera aí que corra tudo bem. Com certeza, brevemente a matéria estará regulada por lei e essa celeuma tende a se acalmar. Doutor Armando Bianchi, juiz do trabalho de Catalão, muito obrigada pela sua participação. E nosso espaço empresarial volta semana que vem com mais um convidado especial. Eu aguardo vocês.